E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre frustração. Então, se você é uma pessoa que vive constantemente frustrada, decepcionada, triste com outras pessoas, se você não sabe lidar com isso, assista esse vídeo até o final, porque eu quero conversar com você sobre esse tema que eu acho muito importante. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o autoconhecimento e tem algo que eu sempre digo, que é: o conhecimento, ele nos dá poder de fazer melhores escolhas. Quando se trata de frustração, tem tudo a ver também com o autoconhecimento. Algo que eu aprendi na prática é que a frustração, ela diz mais sobre mim do que sobre as outras pessoas ou situações que me causaram essa frustração. Então, é preciso você parar para refletir sobre você. Às vezes a gente fica triste, chateado com outras pessoas, a gente foca muito nas outras pessoas, né? Por que fulano fez isso comigo? Por que a situação não foi da maneira como eu gostaria? Por que isso não aconteceu da maneira como eu gostaria? Só que essa pergunta não vai gerar muitas respostas pra gente. O que pode nos dar respostas é: por que eu fiquei frustrada com isso, né? Por que eu me senti assim? Por que isso me magoou, me afetou? Então isso também faz parte do autoconhecimento, que é essa autoinvestigação. Mas vamos entender um pouquinho o que é a frustração. Eu separei alguns tópicos aqui para que eu consiga ser objetiva e não ficar mudando muito o assunto ou desviando muito do tema principal, porque eu tenho essa mania. Então eu separei aqui alguns tópicos para a gente pensar um pouquinho e aprender a lidar com a frustração. Então o primeiro ponto que eu botei aqui é para a gente entender o que é a frustração, né? E a frustração, ela tem essa relação com a expectativa. Então, você cria uma expectativa sobre alguém ou sobre uma situação, você espera que algo aconteça de determinada maneira. E quando aquilo que você esperou não acontece, vem a frustração, vem a decepção, vem a tristeza. Então, a frustração tem essa relação com a expectativa. O segundo ponto que eu gostaria de trazer sobre a frustração é a respeito dessa expectativa, né? Porque na maioria das vezes, quando nós criamos expectativas e somos frustrados, nós criamos expectativas sem levar em consideração, no caso, no exemplo aqui de uma pessoa, nós não levamos em consideração quem a outra pessoa é, né? Quem ela é, quais são os seus valores, qual é a sua personalidade. Então, muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, que a gente se frustra com alguém é porque estamos focados em quem nós somos. Então, nós criamos expectativas a partir da nossa visão, da nossa percepção, daquilo que nós faríamos. E aí vem a frustração. Então, esse é um ponto muito importante para entender aquilo que eu falei no início, que a frustração tem mais a ver comigo do que com os outros. O fato de você criar uma expectativa sobre alguém sem levar em consideração quem essa pessoa é, o que ela faria, e só levar em consideração o que você faria, será que isso é justo com essa pessoa? Muitas vezes essa pessoa não tem nem noção que você está esperando isso dela, entende? Porque não faz parte de quem ela é, do que ela faria. Então, esse é um ponto muito importante quando se trata de frustração em relação ao que esperamos de alguém. O terceiro ponto que eu quero trazer é, talvez você esteja pensando, então se a frustração tem a ver com a expectativa, então é melhor que eu não tenha expectativa, né? Já até ouvi muitas pessoas falarem isso. É melhor não esperar nada de ninguém e de nada, porque se não acontecer, eu não vou ficar decepcionado. Só que essa expectativa, gente, nem sempre é consciente, sabe? Nem sempre você pensa assim: eu vou esperar algo de alguém, Não, acontece naturalmente, faz parte de quem nós somos. Quando você se levanta da sua cama, você já está criando uma expectativa sobre aquele dia. Você já está esperando que algo de bom vá acontecer, né? Se você vai trabalhar, se você vai sair de casa, você vai esperar que o ônibus passe naquele horário que ele passa sempre, para você não se atrasar, que o trem não vai ter nenhum problema. Então isso já é uma expectativa natural. Você não está escolhendo esperar por isso. É uma coisa normal. Então, não tem como, muitas vezes, a gente escolher ter ou não expectativas. O que nós precisamos é analisar se essas expectativas têm base real, né? Tem evidências, se elas são funcionais ou não.
O terceiro ponto é, se eu estou constantemente frustrada, constantemente triste, e às vezes até nas mesmas situações, então eu preciso parar para entender um pouquinho sobre essas expectativas. Será que essas expectativas estão sendo funcionais? O que é uma expectativa funcional? É algo que você espera porque já tem ali uma frequência de acontecer aquilo. Então, por exemplo, como eu falei do trem. Eu não acho que eu vou dar o exemplo do trem, não, porque o trem constantemente dá problema, né? Então, vou dar outro exemplo. Do ônibus, né? O ônibus passa naquele horário todos os dias. Então, a minha expectativa de chegar no ponto e o ônibus passar é uma expectativa realista porque tem uma frequência. Aquilo ali acontece com frequência todos os dias. Então, se eu chegar lá e o ônibus não passar e eu me atrasar, eu vou ficar frustrada, vou ficar chateada, vou chegar atrasada, o ônibus não passou no horário. Mas ali é uma frustração de algo que tem uma validade, porque acontece isso com frequência. Uma expectativa não funcional é quando a gente cria uma expectativa sobre algo que não teve nenhuma validade, não teve nenhuma frequência, não tem uma base real para a gente criar essa expectativa. Quando a gente vive constantemente frustrado com pessoas e situações, é preciso investigarmos essas nossas expectativas. E algumas perguntas podem ser feitas para a gente entender isso. Eu estou criando expectativas sobre essa situação, mas eu tenho evidências que estão dando bases para essa minha expectativa? Eu estou criando expectativa com base no meu imaginário, daquilo que eu gostaria que fosse. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Um relacionamento, né? Você começa um relacionamento, no início vão ser criadas expectativas, é natural. Que aquele relacionamento dê certo, né? Que aquela pessoa vai ser fiel a mim, né? Que nós vamos tratar bem um ao outro, com respeito, com carinho, com amor, admiração. É uma expectativa natural. Mas aí o que acontece? Aquela pessoa que eu estou me relacionando, de repente ela começa a me tratar mal. Aí eu começo a perceber algumas mentiras daquela pessoa, ela fala uma mentira aqui, uma mentira ali. Essa é a realidade, mas de repente, por quem eu sou, eu começo a ter uma expectativa que aquele relacionamento vai dar certo, que aquela pessoa, ela vai ser fiel a mim, ela vai me amar, nós vamos nos casar, vamos ser felizes. Mas espera aí, a realidade, ela condiz com a minha expectativa? Entende? Então, essa pergunta, se o que eu estou esperando tem uma base real, é isso. Porque muitas vezes a pessoa ela fica frustrada constantemente, mas ela não está percebendo que existe ali expectativas que não estão sendo baseadas na realidade. Então, muitas vezes a pessoa está esperando algo que está ali bem exposto, que não é aquilo que ela está idealizando, que só está na cabeça dela. Então, quando essas expectativas são disfuncionais, é preciso ser feita esta análise, entende? O último ponto, como lidar com a frustração, né? O que nós podemos fazer para sofrer menos, né? Vamos dizer assim. Primeira coisa, é possível tirar da frustração, da decepção e da tristeza algo positivo. Para isso, você precisa fazer a escolha certa, né? Porque quando você se frustra, existem dois caminhos. Tem o caminho de ficar remoendo aquela situação que não aconteceu, remoendo aquele comportamento da pessoa que você não esperava, e aí você vai ficar parado nisso, nesse ciclo. Ou tem o caminho de você enxergar um aprendizado com aquela situação. Aconteceu isso, eu fiquei chateado, eu fiquei frustrado, mas espera aí. Nessa situação, como eu poderia me comportar diferente? O que aconteceu nessa situação que pode me dar um aprendizado? Se a gente se permitir, essas situações também podem nos amadurecer, nos dar aprendizado. E aí, quando a gente viver aquela situação novamente, já não vai ser daquela mesma maneira. Então, por exemplo, num relacionamento, se você consegue aprender com aquela frustração que você teve, com aquela decepção que você teve, num próximo relacionamento, você não vai mais você não vai mais enxergar aquela situação da mesma forma ou agir da mesma forma que você agiu antes. Então, uma das maneiras de você lidar com a frustração é você tentar enxergar o que você pode aprender com aquela situação para que ela não se repita. E é claro que todas as outras coisas que eu falei, se conhecer, investigar a respeito das suas expectativas, elas são reais, elas não são reais. Se eu
tenho muitas expectativas com base na minha imaginação, com base somente em mim e desvalorizo o que as outras pessoas são. Então eu também preciso trabalhar isso para que eu possa me frustrar menos, e quando eu me frustrar eu conseguir sair disso e tirar algo positivo. Espero que tenha ficado claro. Se vocês gostaram desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, comenta aqui, compartilha esse vídeo. Se você não me segue, se inscreve no meu canal para você continuar acompanhando os outros vídeos. Ativa o sininho para assim que os próximos vídeos saírem você conseguir assistir. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!